Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre O Bom Filho. Antes de começar a falar sobre o livro, lembrando aquele aviso, este vídeo contém spoilers sobre a obra pra gente conversar livremente. Então aqui a gente tem o livro de uma autora sul-coreana que é a Yoo Jeong-jeong, provavelmente pronunciei errado. Ele guarda uma semelhança com o título do primeiro livro de 2018 que inaugurou o Tagnettes, que é A Boa Filha. Porém, ele tem um viés bem diferente, né? Até no significado do título, que aqui tem certa ironia mórbida. E eu achei uma mudança de panorama muito bem-vinda, né? Uma ambientação diferente, ainda que essa parte da cultura não esteja aqui como foco na história. A gente tem aqui os nomes, algumas expressões novas que vamos conhecer, então já é algo bem-vindo, mas as questões aqui em foco são questões universais nos thrillers psicológicos. Eu particularmente gostei da minha estreia na literatura sul-coreana com um thriller psicológico, que é um gênero que eu amo. Eu acho que eu nunca li nenhum outro autor sul-coreano, algo que eu quero mudar. E eu achei particularmente interessante esse grande viés psicológico na história. É isso que está como aspecto principal. Ele é um thriller que tem sim certo suspense, mas não tem um grande mistério. A gente já sabe quem cometeu os crimes. Aqui a questão toda é descobrir até que ponto esta pessoa pode ir e acompanhar essa descoberta íntima sobre si mesmo, sobre o que existe ali dentro do Yoo-jin, todo esse lado sombrio oculto por tanto tempo. E é uma coisa que eu gosto muito em thrillers psicológicos. Ele me lembra, de certa forma, algo trabalhado no livro The Bad Seed, que foi publicado no Brasil com o título Menina Amada Dark Side. Ali era uma mente psicopata dentro de uma criança. E aqui a gente tem justamente isso trabalhado. O Yoo-jin, na verdade, guarda ali algo muito sombrio desde criança. Ele nasceu dessa forma, com a falta de alguma coisa, com a falta de um sentimento maior, né, de emoções nesse sentido. Só que o que uma mãe vai fazer em relação a isso, né? Aqui a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista já dele adulto. Uma pessoa que não sabe tanto sobre si mesmo porque sempre teve aquilo suprimido pela influência de sua mãe e sua tia, que tentou deter aquilo o máximo possível, já que era o seu filho. E a partir daquele grande acontecimento traumático na infância, né, pra mãe, que não foi assim tão traumático para Yoo-jin, né, já é uma espécie de indicação, ela vai agarrar com todas as forças possíveis a única família que sobrou, ainda que ela duvide um pouco do que tá fazendo, porque a gente vê que existiu ali uma grande vigilância, sabendo do que ele seria capaz. E de certa forma ela até se arrependeu, né, em relação ao clímax da mãe, do que acontece com ela. Ela percebe que não tem como controlar isso a vida inteira, talvez enquanto ele é mais novo. Mas agora que ele é um adulto, ele acaba descobrindo mais sobre si mesmo a partir desse acontecimento tão terrível que é a morte de sua mãe. Então no início do livro a gente tem essa morte, ele acorda ali no meio sem saber o que aconteceu. E é muito interessante porque aqui a gente tem o ponto de vista dessa pessoa que normalmente seria tão detestável de acompanhar porque ele é capaz de coisas terríveis. Ele é aquela pessoa que vai deturpar os acontecimentos, extremamente egoísta, que não coloca os sentimentos e as emoções na equação. Ele faz de acordo com o seu raciocínio lógico, naturalmente deturpado, né? Porque pessoas normais não pensariam e agiriam na forma como ele faz, mas o fato da gente ir descobrindo aos poucos junto com ele e dele não saber exatamente do que ele é capaz, faz com que este ponto de vista seja tão interessante, tão hipnótico até. Eu particularmente acho algo bem difícil escrever sobre um ponto de vista de alguém tão detestável, capaz de atos detestáveis, sabe? Do vilão da história. E aqui a autora vai fazer isso de uma forma que aproxima o leitor, porque ela vai mostrar que uma aparente normalidade pode esconder algo muito terrível. Até no início, o personagem, o Yoo-jin, vai ficar horrorizado com aquela cena toda, sabe? Ele vai ficar impactado por aquilo. Só que aí a gente vai ver que os sentimentos dele não são nada normais. Quando ele começa a perceber que talvez ele tenha feito aquilo, que a gente vê os outros assassinatos, ele vai, claro, refletir no que fazer a partir daí, mas é aqui que alguém diferente poderia, sei lá, tem aquilo dentro de si, mas não quer. Então ele poderia tentar lutar contra isso, talvez se entregar. E aqui ele entra com aquela mente assassina, lógica e egoísta, que vai fazer tudo para se autopreservar. Então ele pensa nas coisas lógicas, no que seria lógico para ele. Ele ainda acha que tem talvez um sentimento ali em relação à coisa toda, por exemplo, em relação ao irmão adotivo. Essa relação que ele acha que tinha, de certa forma, parece superficial, parece algo que ele simplesmente era acostumado, de acordo com o desfecho depois, claro, do que acontece. Ele não se enxerga como alguém exatamente ruim. Ele fala ainda no final que não queria que isso acontecesse com o Haijin, eu acho que é esse o nome dele, até quando ele vai se expressar
confessar e contar tudo o que aconteceu e esperar o veredito do seu irmão, o que ele vai fazer, ele acha que simplesmente tá tudo certo. Ele teve que confessar, infelizmente, e aí ele fala que a reação do Raijin deixou ele confuso, que consideraria confessar o crime se isso facilitasse a minha vida, mas não fazia sentido se tudo terminasse da mesma forma, tendo me entregado ou sendo pego. Isso, próximo ao final do livro, vai estabelecer aqui a mente do assassino psicopata já formada, né? Ele é alguém que não considera, então, se entregar porque ele acha que não vai fazer a menor diferença. Então, logicamente, assim, ele pensa como algo certo, estabelecido, que ele está fazendo o que é melhor. Ele até fala que se algo a considerar é o peso da culpa, e a gente pensa, a culpa dele, mas ele diz, não a minha, mas a de Raijin. A culpa por ter deixado que tudo isso acontecesse. Agora, para se redimir, queria fazer com que eu me entregasse. Ou seja, ele até tá se eximindo de tudo que ele fez, de toda a culpa, e colocando a culpa em alguém que não tem absolutamente nada a ver. Ainda que eu tenha imaginado como esse livro terminaria, que isso ia acabar acontecendo, me incomoda um pouco que os policiais tenham chegado ali ao final e o Raijin teve a oportunidade ali de contar tudo. E não, pra mim não fez o menor sentido ele esperar os policiais irem embora e mentir para a polícia para entregar o irmão na delegacia, enfim, de livre e espontânea vontade. E existe uma grande ingenuidade aqui do personagem em relação a isso. De alguém que, para se autopreservar, matou a própria mãe, que teria uma ligação muito maior com ele do que o irmão adotivo, digamos, e matou também a tia. E como ele achou que tudo ia ficar muito tranquilo ali com o seu irmão, eu realmente não entendo. O final da história, ainda que injusto, foi um final que pra mim não é insatisfatório, porque por acompanhar a mente através da perspectiva do Eugene, foi interessante ver qual era a forma que a autora ia encontrar de fechar tudo isso. Então ela vai mostrar aí como o psicopata formado já descobriu todos os segredos que havia para descobrir sobre o seu passado e foi capaz de arquitetar tudo aquilo pela autopreservação e aceitação até, né? Porque ele tem uma aceitação de quem ele é. Ele sabe que não vai mudar, tanto que na cena final a gente vê que ele já está indo atrás de uma próxima vítima. E aí entra essa questão de até que ponto é possível refrear esses instintos, né, que a mãe tentou por tanto tempo através de drogas, através de remédios. A questão toda de algo defeituoso e algo faltando. Essa parte psicológica de crimes me chama muito a atenção. Eu acho até que a capa desse livro lembra muito isso. Ela tem esses movimentos da água, né, que tem a ver com a história, mas me lembra aquelas figuras psicológicas, assim, em relação ao que você está vendo ao olhar para essa figura, sabe? Que a gente geralmente vê na televisão. E da capa também vermelha, aqui meio mórbida, né? Toda meio trabalhada no sangue. E esse estilo aqui flutuante do O Bom Filho. Ficou bem interessante, jacket e capa, até porque a água aqui no livro tem esse grande papel no desenrolar da história. O desfecho, o ápice da história termina na água e começa também, né, em relação ao que aconteceu no passado e até com a relação do personagem com o nado, a natação. Fiquei curiosa em conhecer outros livros dessa autora. Ela já publicou outros e ela comparada a Stephen King na Coreia do Sul, por ter todo esse viés de suspense e também psicológico, até que ponto uma mente deturpada pode ir. É um gênero e uma temática que me interessa, que eu gosto bastante. Então eu fiquei bem presa à história de Bom Filho. Não em relação a um grande mistério, porque ele não tem, mas em relação a como as coisas iam se desenrolar a partir daí. Eu espero que vocês tenham gostado do livro, da leitura, do vídeo. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários, vamos adorar saber o que você achou do livro, vamos trocar uma ideia por aqui. E se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Tag. Um beijo e até a próxima!